Opa, seja muito bem-vindo ao A10 e agora a gente vai aprender a utilizar o relatório do CRM CNPJ-BIS para a gente conseguir entender, né, como está funcionando o nosso cenário, quem está trabalhando com mais performance em relação a outros usuários. Basicamente, a gente tem então três relatórios disponíveis que seriam a quantidade de leads criados por usuário, a conversão dos nossos negócios em cada uma das etapas e também quantas atividades a gente tem concluídas, planejadas ou atrasadas. A gente tem esses relatórios que estão em desenvolvimento aqui, mas no momento eles não estão disponíveis. Hoje é dia 16 de novembro, mas é provável que no momento que você estiver assistindo esse vídeo também tenha outros relatórios. De qualquer forma, é interessante que a gente consiga entender como ler esses aqui para também, né, ter uma facilidade maior com os demais relatórios. Inicialmente, esse relatório está totalmente relacionado com a pesquisa avançada. A quantidade de leads que você importa de lá e passa para os seus usuários dentro do CRM é a mesma quantidade que vai aparecer aqui. Então, nesse caso, a gente tem aqui o ACRUI, classificado aí como o usuário que mais teve leads importados na conta, né? Isso é uma forma da gente avaliar se alguém está recebendo leads a mais ou a menos, ou também se alguém está conseguindo trabalhar com mais leads ou com menos leads, né? É um parâmetro interessante para a gente entender, por exemplo, é, pô, esse mês de novembro a gente bateu recorde de vendas, vamos colocar como exemplo aqui, né? Qual que foi o motivo de bater recorde de vendas? Quanto que a equipe no total trabalhou? Legal você fazer a soma e fazer um comparativo junto com as vendas, né? Para entender se a quantidade de leads que entraram está relacionado ao resultado total do final do mês. Então esse é um dos pontos, né? Aqui você pode ler e interpretar de diferentes maneiras. Essa é apenas uma das maneiras, um dos pontos aqui que pode ser relevante para você. Assim como a gente também pode avaliar se um usuário está performando melhor que outro, ou sendo produtivo ou não, né? E também tem aquela avaliação individual mesmo, para eu entender, por exemplo, eu quero entender se por que o Jefferson vende mais do que eu. Pô, eu trabalhei muito mais leads que o Jefferson e mesmo assim ele vendeu mais do que eu. Será que eu estou tendo qualidade nos meus negócios, nas minhas ligações e assim por diante? O que acontece, né? Ou será que ele está trabalhando com um nicho diferente do meu, já que ele trabalhou praticamente a metade e mesmo assim vendeu mais? Enfim, o ideal é você realmente ser criativo em mapear esses dados, né, em tentar entender os dados, tá? A mesma coisa aqui para a conversão do negócio, né? Então a gente tem aqui a quantidade de leads que eu descartei e que eu dei ganho em cada uma das etapas da minha negociação. Isso é interessante para a gente poder avaliar, primeiramente, se está sendo bem utilizado o CRM, se ele está sendo utilizado corretamente, porque em alguns processos eu não vou dar perdido, por exemplo, na etapa de. Aliás, eu não vou dar ganho na etapa de prospecção. Eu só vou descartar ali. O ideal é dar ganho no fechamento, né? Não tem como dar ganho antes de chegar ao fechamento. Então aqui já mostra que está sendo utilizado da maneira errada, né? Mas uma outra leitura que vai poder ser feita, caso o CRM esteja sendo utilizado corretamente, é aonde que os meus negócios mais estão sendo descartados, para eu poder melhorar e entender qual que é o motivo do descarte. Por exemplo, aqui em proposta, verifiquei que eu tinha 50 leads no total dentro de proposta e desses 50, 30 tiveram um descarte. Qual que foi o motivo disso, né? Os leads estão respondendo que estão sem orçamento, não estão interessados no momento. Qual que foi o real motivo e como que a gente pode trabalhar em cima dessa estratégia? Então isso aqui é mais uma leitura de gestão mesmo para a gente entender. Ou se for falar da forma individual de um usuário de vendas, né? A gente pode entender aonde que esse vendedor pode melhorar na hora do envio da proposta, na negociação, no fechamento e por aí vai. A mesma coisa se aplica aqui para as atividades, né? Atividades atrasadas, planejadas e concluídas. Se eu tenho muita atividade atrasada, claramente significa que eu não estou utilizando bem o meu CRM. Se eu não tenho, como tem aqui, eu não tenho atividade planejada, significa que eu não estou definindo um próximo passo. Então, toda vez que eu venho aqui no CRM, por exemplo, em oportunidades, ele está assim, ó, amarelo, né, com esse ícone de atenção. E aí o que está acontecendo? Eu estou vindo aqui, registrando uma nova atividade, blá blá blá, e marcando como concluído, mas eu nunca estou definindo um próximo passo. Então é isso que esse relatório está me mostrando, né? E o ideal é que eu sempre tenha atividade planejada, especialmente que essa quantidade de atividades planejadas
esteja relacionado à quantidade de negócios que eu tenho, né? De preferência, esse seria o mundo mais ideal aqui, onde eu tenho tudo planejado. E, por último, as atividades concluídas. Aqui eu posso servir de parâmetro, né, em relação aos outros vendedores que vendem mais ou que vendem menos, até, ah, no caso, para entender no mês que eu performei mais em relação ao mês que eu performei menos. Qual que foi a quantidade de atividades concluídas no total, quanto que eu trabalhei, quanto que eu me dediquei, né? Então, seriam esses os relatórios disponíveis hoje, e essas são algumas das possíveis interpretações. Mas, como eu já disse em outros momentos aqui das aulas, é essencial que você realmente seja criativo, né, no seu processo comercial e adapte as informações que tem à disposição, né? Todo processo comercial, ele exige adaptações, eles não são padrões, né? Então, é essa a recomendação que eu deixo aqui, e acredito que agora você já tem uma clareza legal de todos os recursos que estão sendo disponibilizados no nosso CRM para você usufruir o máximo dele, né? E se ainda assim tiver dificuldade, tiver algum tipo de desafio na sua operação comercial, por favor, manda uma mensagem aqui no WhatsApp que a nossa equipe vai estar à disposição para te atender. Um grande abraço e boas vendas!